Você já parou para pensar de onde vieram os bombeiros? Quem foi a primeira pessoa a apagar um incêndio de forma organizada? Ou como uma profissão tão perigosa se tornou sinônimo de segurança e esperança? A resposta, surpreendentemente, não está no mundo moderno, mas em um lugar e tempo que você talvez não imagine. Prepare-se, porque o que vamos revelar hoje não é apenas uma história, mas a fundação de um dos pilares mais importantes da nossa sociedade. A origem dos bombeiros é um segredo milenar, e neste vídeo vamos desenterrar a verdade por trás do capacete. Para encontrar as raízes do corpo de bombeiros, precisamos voltar no tempo, especificamente para Roma Antiga, no ano 6 d.C. Imagine a cidade mais poderosa do mundo, construída majoritariamente de madeira e tijolos, com becos estreitos e uma população densa. Um verdadeiro barril de pólvora à espera de uma faísca. E as faíscas não demoravam a aparecer. Incêndios eram uma ameaça constante e devastadora. A resposta do governo, até então, era caótica e ineficaz. Os ricos tinham seus próprios escravos e guardas para apagar o fogo em suas propriedades, mas o resto da população ficava à mercê das chamas. Foi então que um homem percebeu que essa abordagem amadora não era suficiente. Esse homem era o imperador romano Augusto. Ele assistiu ao incêndio destruir grande parte da cidade e decidiu que a segurança de Roma não podia mais depender da sorte ou do poder aquisitivo de seus cidadãos. A partir desse evento catastrófico, ele ordenou a criação de algo sem precedentes, a Cohortes Vigilum, ou, em tradução literal, as Brigadas dos Vigias. Os vigílias eram a primeira força de combate a incêndios e vigilância noturna organizada da história. Eram 7 brigadas, cada uma com aproximadamente 1000 homens, que cobriam 14 distritos da cidade. Mas, afinal, o que eles faziam? Bem, eles não eram apenas os bombeiros da época. Os vigílias eram uma mistura de bombeiro, policial e guarda florestal. De dia, eles patrulhavam as ruas, checando se as fogueiras e lâmpadas estavam seguras. De noite, eram os vigias da cidade, prontos para responder a qualquer emergência. Eles eram, de fato, os guardiões da segurança pública. Eles usavam equipamentos surpreendentemente avançados para a época. Baldes de água, ganchos para derrubar paredes, bombas manuais, machados e até mangueiras primitivas feitas de couro. A técnica era simples, mas eficaz. Quando o incêndio começava, eles se moviam rapidamente para o local, usavam seus ganchos para criar um corta-fogo, derrubando as construções vizinhas para evitar que o fogo se espalhasse. Em seguida, atacavam as chamas com baldes e bombas. Era um trabalho perigoso, sujo e muitas vezes mortal. Apesar de sua importância, os vigiles não eram vistos como heróis. Eles eram geralmente ex-escravos ou cidadãos de classe baixa. Seu trabalho não era glamuroso, mas era essencial para a sobrevivência da cidade. O que nos leva a uma pergunta. Será que a ideia de herói do fogo só veio muito tempo depois? A história nos mostra que a admiração pela profissão é um fenômeno relativamente recente. Na Roma Antiga, eles eram apenas funcionários públicos, fazendo um trabalho necessário. Então, quando o grande incêndio de Roma, no ano 64 d.C., devastou a cidade, foi um teste de fogo para os vigiles. Eles lutaram bravamente, mas a escala do desastre era tão grande que a resposta foi insuficiente. O mito de que Nero tocou a harpa enquanto a cidade queimava é, na verdade, uma distração. A verdadeira história é que, mesmo com a primeira brigada de bombeiros do mundo, o fogo era uma força da natureza quase impossível de controlar. Mas a semente havia sido plantada. A ideia de uma força organizada e dedicada ao combate a incêndios persistiu, mesmo após a queda do Império Romano. Durante a Idade Média, a falta de uma autoridade centralizada fez com que a responsabilidade de apagar incêndios voltasse para as comunidades locais. As igrejas tocavam seus sinos de alarme e todos os cidadãos formavam filas para passar baldes de água de mão em mão. Era uma solução improvisada e os resultados eram, na maioria das vezes, desastrosos. O que se perdeu foi a estrutura, a organização e o treinamento especializado dos vigiles. E foi assim que, por mais de 1000 anos, o combate a incêndios ficou estagnado, esperando o próximo grande desastre para reacender a chama da inovação. Mas essa é só a primeira parte da história. A pergunta que fica é: como essa ideia romana viajou através dos séculos para se tornar o que conhecemos hoje?
Qual foi o próximo grande evento que forçou a humanidade a repensar a segurança contra o fogo? E, mais importante, quem foram os heróis que finalmente deram à profissão o status que ela tem hoje? Vamos descobrir na parte 2. Após a queda do Império Romano, a arte de combater o fogo regrediu. Durante a Idade Média, as cidades europeias se tornaram labirintos de casas de madeira e palha, aglomeradas em becos estreitos, um verdadeiro convite ao desastre. E o desastre veio. Em 1666, Londres foi palco de um dos eventos mais icônicos da história do combate a incêndios, o Grande Incêndio de Londres. Por 4 dias, as chamas devoraram mais de 80% da cidade, incluindo 13.200 casas, 87 igrejas e a antiga Catedral de São Paulo. A tragédia foi monumental e, de forma irônica, foi a faísca que acendeu a necessidade de uma mudança drástica. Londres percebeu que a abordagem amadora, com baldes de água passados de mão em mão, era completamente ineficaz. O caos provocado pelo incêndio fez com que as autoridades buscassem soluções mais profissionais e organizadas. Foi aí que o combate a incêndios começou a se modernizar. A lição aprendida foi clara: a resposta ao fogo não podia ser improvisada. Surpreendentemente, a solução veio do mercado financeiro. A necessidade de reconstrução da cidade impulsionou o surgimento de companhias de seguro. E o que elas tinham a ver com os bombeiros? Tudo! Para proteger os bens segurados e reduzir seus prejuízos, essas companhias criaram suas próprias brigadas de combate a incêndios. Pense nisso. Se uma casa assegurada pegava fogo, a companhia tinha um prejuízo enorme. Era muito mais barato e eficiente manter uma equipe treinada para apagar as chamas do que pagar por todos os danos. Assim nasceram as primeiras brigadas privadas. Elas tinham uma abordagem pragmática e, digamos, um tanto quanto egoísta. Cada companhia, como a Sunfire Office ou a Phoenix Assurance, tinha seus próprios bombeiros, com uniformes e, o mais importante, marcas de seguro ou placas de metal. Se você tinha uma apólice de seguro com a Phoenix, por exemplo, a empresa lhe dava uma placa para fixar na parede de sua casa. Quando um incêndio começava, os bombeiros da Phoenix chegavam ao local, procuravam a placa e, se a encontrassem, começavam a apagar o fogo. Mas, se não houvesse placa, a regra era clara: a casa era deixada para queimar. E se a casa do vizinho, que não tinha seguro, estivesse em chamas, a brigada de bombeiros simplesmente a ignorava. Era um sistema cruel, movido pelo lucro, mas foi um passo crucial em direção à profissionalização. Foi nesse período que a tecnologia também evoluiu. As bombas manuais, antes primitivas, foram aprimoradas. Em 1721, o inventor Richard Newsham criou uma bomba a vapor mais eficiente, que podia lançar água a uma distância maior e com mais pressão. Esse avanço tecnológico, juntamente com a estrutura organizacional das companhias de seguro, começou a moldar a profissão. Apesar da eficiência, esse modelo privado tinha uma falha grave: o perigo das guerras de incêndio. Muitas vezes, brigadas de diferentes companhias de seguro chegavam a um incêndio e, em vez de colaborar, competiam para ver qual delas conseguiria apagar o fogo primeiro. Houve casos de brigas violentas e sabotagem, tudo para garantir que a sua companhia recebesse o crédito e o dinheiro pelo salvamento. A segurança do cidadão ficava em segundo plano, o que gerou um clamor público por uma solução mais abrangente e humanitária. O que se viu nesse período foi a transição de um sistema caótico para um sistema profissional, mas ainda imperfeito. A ideia de que o combate a incêndios era uma responsabilidade pública e não um serviço privado começou a ganhar força. Mas a pergunta que fica é: como se deu a transição de um serviço elitista, focado no lucro, para o corpo de bombeiros que conhecemos hoje? Uma instituição dedicada a servir a todos, independentemente de sua condição social ou de onde moram. Vamos continuar essa história na próxima parte, onde a profissão finalmente adquire seu status de heróis e servidores públicos. A transição de um serviço de combate a incêndios focado no lucro para uma instituição pública e humanitária não foi rápida nem fácil.
Ela foi impulsionada por uma série de tragédias e, mais importante, por uma mudança de mentalidade na sociedade. As guerras de incêndio em Londres e o sistema de placas de seguro logo mostraram sua falha fundamental. O fogo não respeita propriedades seguradas. Uma casa sem seguro em chamas podia facilmente se tornar o ponto de partida de uma conflagração que devoraria a vizinhança inteira. A segurança coletiva dependia de uma resposta unificada. A ideia de um serviço de bombeiros público começou a ganhar força nos Estados Unidos, na cidade de Boston, em meados do século XVIII. Boston, assim como Londres, era uma cidade em crescimento, com muitas construções de madeira e um alto risco de incêndio. Em 1679, a cidade adquiriu sua primeira bomba de incêndio e, em 1717, formou a primeira Brigada de Bombeiros Voluntária, uma iniciativa comunitária que marcava um passo importante para longe do modelo privado. No entanto, foi no século XIX que a profissionalização e a municipalização do serviço de bombeiros realmente decolaram. A chave para essa mudança foi o reconhecimento de que o combate a incêndios era uma responsabilidade do governo, essencial para a infraestrutura e a segurança de qualquer cidade moderna. Em 1853, a cidade de Cincinnati, Ohio, fez história ao criar a primeira brigada de bombeiros completamente paga e profissional dos Estados Unidos. Os bombeiros de Cincinnati não dependiam de doações nem de apólices de seguro. Eles eram funcionários públicos, treinados e equipados para responder a qualquer chamado em qualquer lugar da cidade. Esse modelo de sucesso se espalhou rapidamente. Outras cidades, como Nova York e Chicago, seguiram o exemplo, dissolvendo suas brigadas voluntárias e privadas e estabelecendo corpos de bombeiros municipais. Essa transição representou uma mudança profunda. A profissão de bombeiro deixou de ser um trabalho perigoso e marginalizado, realizado por voluntários ou brigadas de seguro, para se tornar uma carreira respeitada e vital. O foco passou de proteger bens segurados para salvar vidas, independentemente da riqueza ou do status social. Ao mesmo tempo, a profissão começou a se diversificar. Os bombeiros perceberam que seu papel ia muito além de apagar incêndios. Eles começaram a atuar em resgates de afogamento, desabamentos e outros acidentes. Essa expansão de responsabilidades culminou na inclusão do atendimento médico de emergência. A ideia era que, se um bombeiro já estava no local de uma emergência, por que não prepará-lo para fornecer primeiros socorros e salvar vidas? Essa filosofia se tornou a base para o modelo de bombeiro que conhecemos hoje, um profissional multifuncional treinado para lidar com uma variedade de crises, desde um incêndio a um acidente de carro, de um resgate em altura a um afogamento. A união do combate a incêndios com os serviços de resgate e emergência médica solidificou o status do bombeiro como um herói na imaginação popular. O trabalho árduo, a coragem e a dedicação demonstradas por esses homens e mulheres inspiraram filmes, livros e um profundo respeito na sociedade. Eles se tornaram os guardiões da segurança, os primeiros a chegar e os últimos a sair em qualquer desastre. O Corpo de Bombeiros brasileiro tem sua história ligada a essa evolução. O primeiro Corpo de Bombeiros do Brasil, o Corpo de Bombeiros da Corte, foi criado por Dom Pedro II em 1856, na cidade do Rio de Janeiro. A decisão foi tomada após um grande incêndio no convento de Santo Antônio, que expôs a falta de preparo e organização para lidar com esse tipo de situação. Dom Pedro II, inspirado pelos modelos europeus e norte-americanos que já estavam em ascensão, decidiu que a capital do Império precisava de uma força de combate a incêndios profissional. A criação do Corpo de Bombeiros da Corte foi um marco. Pela primeira vez, a instituição não era uma brigada privada ou voluntária, mas um braço do governo, uma força militar. A decisão de vincular o Corpo de Bombeiros às forças militares, como em muitos outros países, garantiu a disciplina, a hierarquia e o treinamento rigoroso, características que são a base da eficiência da corporação até hoje. Mas a história ainda não está completa. Como uma instituição que nasceu na Roma Antiga, evoluiu em Londres e se profissionalizou nos Estados Unidos, adaptou-se e floresceu em solo brasileiro? Como a história de um imperador visionário se conecta com os bombeiros que você vê todos os dias na sua cidade? Vamos desvendar isso na nossa última parte, onde exploraremos a evolução moderna e o legado desses heróis do fogo. Olá, bem-vindos de volta. No início do nosso vídeo, eu fiz algumas perguntas. Você se lembra? Quem foi a primeira pessoa a apagar um incêndio de forma organizada? Como a profissão de bombeiro se tornou sinônimo de segurança e esperança? Se você assistiu até aqui, já sabe a resposta. Tudo começou com o imperador romano Augusto e as suas cohortes Vigilum. Mas a nossa história não para por aí. Chegamos ao ápice da nossa jornada, onde o passado e o presente se encontram. E eu tenho uma revelação que vai te fazer enxergar os bombeiros com outros olhos. Nós vimos a evolução dos vigiles de Roma para as brigadas privadas de Londres e, finalmente, para o modelo público e profissional de Cincinnati.
Agora, a pergunta que fica é: como essa história milenar ressoa com a realidade do nosso país? A fundação do Corpo de Bombeiros no Brasil por Dom Pedro II em 1856 não foi um mero ato de copiar modelos estrangeiros. Foi a consolidação de uma visão de segurança pública que, pela primeira vez, colocava a vida das pessoas acima do valor de suas propriedades. O incêndio do convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro, foi o estopim, mas a verdadeira motivação era a construção de uma nação mais segura e organizada. A decisão de criar uma força militar com disciplina e hierarquia foi um acréscimo de visão estratégica que garantiu a eficiência da corporação por mais de um século e meio. Hoje, os bombeiros brasileiros são a personificação desse legado. Eles não são apenas combatentes do fogo, são heróis que atuam em desabamentos, resgatam vítimas de enchentes, procuram desaparecidos em matas e prestam os primeiros socorros em acidentes. Eles representam a linha entre o caos e a ordem, entre a vida e a morte. E aqui está a revelação que eu prometi. A história dos bombeiros não é apenas sobre a evolução de uma profissão, é sobre a evolução da própria humanidade. É a prova de que, mesmo diante das maiores tragédias, nossa capacidade de organização, inovação e, acima de tudo, empatia, nos leva a criar soluções para proteger uns aos outros. A transição de um serviço focado no lucro para uma instituição dedicada ao serviço público é o testemunho mais forte de que a segurança e o bem-estar coletivos, no final das contas, superam qualquer ganho individual. Eles são a prova viva de que a coragem não é a ausência de medo, mas a ação de ir em frente apesar dele. São a materialização da nossa mais básica necessidade de cuidado e proteção. Então, da próxima vez que você vir um caminhão de bombeiros passar, não veja apenas um veículo de emergência. Veja a história de milhares de anos de evolução. Veja os ecos dos vigiles de Roma. Veja a resiliência de Londres após o grande incêndio. Veja a visão de Dom Pedro II. E veja a coragem de homens e mulheres que em cada sirene nos lembram que há pessoas dedicadas a fazer do nosso mundo um lugar mais seguro. Essa é a verdadeira história por trás do capacete. E essa é a reflexão que eu quero deixar com você. Qual a sua opinião sobre o assunto? Deixe seu comentário e compartilhe com a gente. E não se esqueça, para continuar explorando histórias incríveis como essa, inscreva-se no canal Viva Melhor Agora e deixe seu like.